O suspense e o sobrenatural podem caminhar juntos e quando isso é bem feito, a gente encontra uma história super legal e tem vários exemplos aí na literatura. O livro que eu vou criticar hoje faz essa mistura com uma história onde várias meninas acabam sendo assassinadas e é o espírito delas que reaparece para tentar alertar aí uma próxima vítima. Mas será que deu certo? Ou será que dessa vez essa mistura não combinou tanto assim? Vou contar para vocês o que eu achei sobre esse livro, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de um bom thriller. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Crititeca. Sei que eu sumi um pouquinho, semana passada, se não me engano, não houve vídeo por aqui, peço desculpa para vocês, mas houveram alguns problemas, viajei, então eu fiquei meio que um pouco de hiato aí das redes sociais, mas estou voltando com as promessas em dia ainda, prometi para vocês uns vídeos aí dizendo sobre os lançamentos de 2026, inclusive com um sorteio. Vai acontecer, só estou tentando me programar porque eu confesso que eu sou um pouquinho ruim com gravações de tela. Estou tentando aprender antes de iniciar, mas pode ter certeza que vocês vão ter notícias minhas. O livro que eu vou falar hoje é Chame por Andrea, livro esse que veio pelo selo Elas, da Dark Side Books, que é um selo que já veio meio que frequente, a quarta temporada, ou seja, 4 levas de livros, todos escritos por mulheres e focados em thriller. Esse é um dos primeiros thrillers com mistério. Teve o lado selvagem, que tem uma certa similaridade, tem um pouquinho ali de mistério, e tem esse livro aqui que ele vai mesmo para o lado do sobrenatural. Mas aqui a nossa história vai ser narrada por 3 mulheres: Megan, a Brescia ou Brescia e a Sky. E essas 3 mulheres já faleceram todas pela mão de um psicopata. Psicopata esse que tem como métodos operandi buscar mulheres nas redes sociais, ele faz toda aquela conversinha romântica, vai para um primeiro encontro, para algumas delas, inclusive, para segundos e terceiros encontros, até que, em determinado momento, ele as assassina, enforcada e deixa o corpo ali jogado na floresta. E esses espíritos acordam logo após os seus assassinatos, e aí eles têm a sua decisão, se é seguir o assassino ou tentar se entender nesse novo mundo ali sobrenatural, qual é o motivo deles estarem na Terra, ou delas estarem na Terra. E eis que o espírito dessas moças vão tentar alertar uma nova vítima que vai acabar surgindo, afinal a gente está acompanhando um serial killer. E Me Chame por Andrea é porque há em um bar um bilhete num vidro que diz para chamar por Andrea num bar quando a mulher se sentir em perigo, num encontro ali que a mulher está percebendo que algo estranho está acontecendo, então meio que é um chamado de alerta, essa mulher vai até o bar, chama por Andrea, e aí todo mundo daquele bar já fica ciente de que algo errado está acontecendo. E é esse ponto que acaba a minha sinopse, para não dar muito spoiler para vocês, afinal a história é curtinha, ela tem, eu vou até confirmar para vocês, mas deve ter no máximo 280 páginas, 242 páginas. Então é bem curtinha. E a narrativa ela vai se alternando entre essas 3 garotas, cada uma lembrando um pouco do seu passado e também falando um pouco do seu presente, como que elas estão vivenciando essa nova realidade e até que ponto que vão ali os seus poderes sobrenaturais, se elas podem ou não interferir na realidade, se elas podem ou não mover objetos, que são coisas que a gente vai acabar descobrindo enquanto a gente vai ler o livro. A história é bem interessante, a ideia da Noelle W. Early, eu acho que é assim que fala o nome dela, até que faz sentido. A ideia dela é dar voz às vítimas e não ao assassino. Eu acho muito importante isso. O Lado Selvagem fez isso de maneira brilhante, assim, que eu acho que foi um dos livros, foi não, tenho certeza, inclusive está na minha lista de top 10 dos melhores livros do ano, se eu não me engano, talvez ele esteja na primeira ou na segunda colocação. É brilhante o modo como aquela autora fez, e aqui a ideia também é similar, dar voz às vítimas e não ao assassino. Então a gente acompanha bem pouco ali sobre esse assassino, quem ele é, e mais para frente a gente vai acabar descobrindo um pouquinho mais sobre a sua vida privada mesmo, quem que ele é, fora esses aplicativos, esses encontros, caindo um pouquinho naquilo que a gente já vê muito sobre serial killer, até mesmo poderia chamar num clichê. Porém, a história é curta e eu acho que é esse o problema que tem essa trama aqui. É interessante, a ideia é muito boa, mas quando posta em prática, para mim faltou muitas informações, muitas mesmo. Assim, não é que a autora deixou
pontos falhos, assim, que você fala: "Nossa, não consegui entender", ou até mesmo os pontos que ficaram confusos na narrativa, mas mais mesmo no sentido de faltar mesmo argumentos, eu não consegui entender direito quais eram os papéis dessas personagens fantasmas, qual era a relevância delas para a narrativa, que conforme vai passando a história, parece que elas são meras telespectadoras de tudo que está acontecendo. E isso não fez muito sentido, porque poderia ser qualquer outra pessoa ali, não as fantasmas. Parece que a efetividade da ação delas é pouca. E o modo como essa história se finaliza também é muito rápido. Até mesmo pela quantidade do livro, ele vai finalizar ali em 2, 3 páginas, no sentido do clímax da história, só que é algo rápido, algo raso. Então é uma história que poderia ser muito mais, mas infelizmente não foi. Não é uma história ruim, é uma história que, por mais que tenha 3 linhas narrativas, inclusive em diferentes períodos do tempo, ainda assim não se torna confusa. É uma história que você lê muito rápido, eu não tive problema em lê-la. O problema é que ela precisava de mais densidade para uma história que se propõe a ser densa. Então não foi ali um livro que eu fiquei apaixonado, por mais que eu achei que eu fosse ficar. Tem algumas partes eletrizantes, principalmente ali pelo final. Há uma certa torcida ali para que umas personagens sobrevivam e vocês ficam tentando, pelo menos eu fiquei tentando achar caminhos para que essas personagens fugissem ou se encontrassem. Só que aí, como disse, desemboca num final muito rápido e muito anticlimático. O título, por sua vez, Chame por Andrea, que tem esse significado que eu deixei ali no começo, não é spoiler, pode ficar tranquilo, que já aparece ali logo no prólogo da nossa história. Ele foi muito mal utilizado. Esse título poderia ser qualquer outra coisa, porque é um detalhe ínfimo da história, nunca é um detalhe que é bem desenvolvido, o que é essa rede de apoio, de que forma funciona, e poderia ser bem desenvolvido, até mesmo para ser um livro que sai das páginas, para falar sobre a relevância de caminhos de apoio para mulheres que estão passando por problemas ali de violência doméstica, ou até mesmo encontros errados que podem ocasionar, inclusive, em mortes e assassinatos. A gente sabe que isso acontece no dia a dia. Poderia ir por um caminho que ele trouxesse densidade para a história, trouxesse relevância, informação, só que ficou muito, muito raso mesmo. Ele pareceu para mim uma novela. Para quem não sabe, tem a diferença entre conto, novela e romance. O conto é uma coisa curtinha, que ele começa e se encerra, geralmente com um protagonista só. A novela é um pouco mais desenvolvida, mas não tão grande para ser um romance. E o romance aí, com páginas que você pode imaginar a sua cabeça, de que forma que você quer, 500, 600, 800 páginas, 400 páginas, não tem um limite, mas é uma coisa maior, com mais personagens, mais bem desenvolvida. E aqui eu acho que ele não chegou a ser um conto, porque ele é um livro grande, mas ele, para mim, deu a sensação de uma novela, que é uma coisa um pouco mais curta, mais concisa, só que para a temática que a autora estava trabalhando, era necessário mais densidade e era necessário mais páginas. Então, essa foi minha crítica, que vocês sabem que é extremamente sincera. Caso vocês tenham outra ótica sobre esse livro, escrevam aí embaixo o que vocês acham. E caso vocês queiram críticas de outros livros, caso vocês queiram que eu leia outros livros do selo Elas que não tem crítica aqui, só comentar. Inclusive, eu já li o dele e dela, talvez venha crítica aí no futuro. E vou tentar tirar ali das críticas que eu acabei não fazendo no ano passado, algumas críticas até mesmo para ocupar esse espaço ali que eu deixei para trás nesse período que eu fiquei fora, trazendo mais críticas literárias na semana e talvez crítica de um filme ou outro, tem alguns seriados interessantes. Eu vi que tem o Beauty, do Ryan Murphy, que chegou até o terceiro episódio. Talvez eu faça um conteúdo aí, mas peçam. Vocês são ali os meus patrões. Não se esqueçam de hypar esse vídeo. É muito importante, principalmente no momento onde eu acabei de iniciar a monetização, tem muitos passos ainda, mas pelo menos eu já estou sendo visto. Então, caso você curta meu conteúdo, hype, curta, comente, é muito importante, muito relevante mesmo, e muito relevante ter você por aqui.